Olá, nós estamos iniciando mais um programa Assembleia Convida e hoje nós vamos debater um tema muito importante aqui, que é a questão dos agentes de organização escolar, que são os profissionais da educação da rede estadual de ensino, são profissionais importantes no funcionamento das nossas escolas, que dão todo o apoio para os gestores, para os professores e para os alunos, mas que não têm o reconhecimento do Estado, não tem a valorização salarial, funcional e das condições de trabalho. E para debater esse tema, nós vamos hoje aqui conhecer primeiramente a Alexandra Moreira, que é agente de organização escolar de uma escola estadual de Guarulhos, e o André Buccelli, que também é agente de organização escolar da Zona Leste de uma escola estadual na Vila Alpina. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria então, primeiro com a Alexandra, que você falasse um pouco qual que é a importância, qual que é o trabalho desenvolvido pelos agentes de organização escolar na rede estadual. O trabalho do agente de organização escolar dentro de uma escola, ele é de base, né? A gente dá todo o suporte para que todos os outros trabalhos sejam realizados, desde a abertura da escola, desde matrícula de aluno, acompanhar esse aluno, zelar pela segurança desse aluno, prontuários de professores, prontuários de alunos, todos os encaminhamentos de documentos para pagamento financeiro dos professores. Toda essa parte ela é feita pelo agente de organização escolar e não existe uma divisão. O agente de organização escolar, ele trabalha tanto com o aluno quanto o professor. Ele acaba acumulando diversas funções, né, dentro de uma escola. Por exemplo, serviço de porteiro, a gente tem que abrir e fechar a porta, fazer a identificação de quem entra, quem sai de dentro da escola, toda a parte de prontuário, de aluno sendo as matrículas, transferências, colocar o aluno em rede, serviço de Bolsa Família. A gente faz também contratos de professores, faz a admissão desse professor quando ele chega de um concurso público, ele vai fazer o ingresso, a gente faz também essa parte. Toda a parte da vida funcional do professor passa pela mão do agente de organização, que são as quinquênio, licença-prêmio, aposentadoria, todos os processos são feitos também pelo agente de organização escolar, que acabam lidando assim, com o aluno. Geralmente são mais ou menos 100 alunos por agente de organização escolar e mais de 10 professores por agente de organização escolar. Então, lidando com a vida de todas as pessoas dentro da unidade escolar. André, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a Alexandra falando aqui, fazer pagamento de professor, cuidar da vida funcional dos professores, é de muita responsabilidade. Isso requer de vocês também uma certa qualificação para esses, não é? Olha, deputado, eu vou ser sincero ao dizer para o senhor o seguinte. Nós costumamos dizer, se a escola fosse uma empresa, no caso, onde os estudantes são os clientes e os professores os prestadores de serviços, o RH, o departamento de segurança, o departamento pessoal, toda a parte administrativa, a parte patrimonial da escola, a parte de contagem patrimonial e conservação patrimonial, toda essa parte fica sob responsabilidade do agente, do profissional que seria o agente de organização. Então são várias funções para uma única categoria, para um único profissional. Não só questionando a questão da capacitação, nós temos, é comum o senhor encontrar em escolas profissionais formados em administração, profissionais formados a própria licenciatura em si, pessoas que vieram do magistério, do quadro de magistério e se efetivaram como agentes de organização. É uma categoria que transcende o nível médio. Muitos já possuem ensino superior que conquistaram por si. Nem isso é dado pelo Estado, a capacitação do agente de organização. No caso, um curso, uma formação, tal como é dado para o professor o mestrado, tal como é dado uma especialização, para os agentes não é dado. Nós somos Ele tem que estudar por conta própria. Por conta própria e por interesse. Até mesmo, nós temos mais de 8 mil estudantes matriculados na instituição que são estrangeiros. Nós temos uma recepção nas escolas da região do centro de São Paulo, tem muitas escolas com estudantes estrangeiros e os próprios agentes, por conta própria, buscam curso de idioma, por exemplo, para poder lidar com esses estudantes e fazer a adaptação deles aqui. E é tudo por conta, além dos estudantes
por acessibilidade, pela lei de acessibilidade e de integração, onde muitos agentes buscam mini cursos ou especializações para lidar numa eventual emergência com um acidente de um cadeirante, por exemplo, ou lidar com pessoas com problemas crônicos, com pessoas que sofrem de convulsão, enfim. Isso o agente que busca por conta, né? Mas, então é isso, vocês trabalham tanto na secretaria da escola, cuidando da vida funcional, dos professores, dos prontuários dos alunos, mas também no pátio da escola, cuidando também da disciplina, da organização também, é isso? Dando apoio pedagógico para que os professores possam trabalhar. A sociedade, ela enxerga um ambiente escolar, vamos dizer assim, com 4 olhares. Direção, professor, estudante e o que sobra é tio. É isso que a gente. Você esquece de dar o mínimo de valor e dignidade. Muitos nem sabem o nosso nome. Né? Mas eu te vi na sala de aula e agora você já está aqui. Então a sociedade ela enxerga a escola como diretor, professor, estudante e tio de escola. Sabe? Ninguém sabe o que fazemos. O estudante não sabe que o certificado dele só saiu porque um agente fez a lauda daquilo. Ninguém sabe que o salário do professor foi pago porque um agente fez a contagem de aulas e colocou aquilo para ele ser pago. Né? Ou que uma aposentadoria foi realizada porque um gerente de organização, que é um agente com a gratificação de gerência, que faz a prova de certificação de gerência, que é um agente de organização também, conseguiu fazer todos os processos trabalhistas para que ele seja aposentado. Então, nós somos, digamos assim, se o professor e o estudante são a alma da escola, nós somos o esqueleto, a carne e o osso, né? Para fazer esse corpo, esse mecanismo funcionar. E nós queremos dignidade por tamanha responsabilidade, nós queremos isso para nós. Sem dúvida. E nossa função ela é muito pautada em decretos e leis, e tudo isso a gente precisa acompanhar diariamente, leitura de diário oficial, saber quais as mudanças em decreto que ocorreram para que a gente faça acontecer de forma, de conforme o que está a lei. Então, o agente de organização escolar hoje, que ele é um funcionário de nível médio, ele tem um salário que, dentre outras pastas, é o menor para o trabalhador de nível médio. E o conhecimento exigido é maior do que de um trabalhador de nível médio, porque você precisa estar a par da legislação para estar desenvolvendo bem o seu trabalho. E legislação essa que ou você corre atrás ou você responde, né, em processos internos de apuração de responsabilidade, porque, na realidade... Você pode até responder um processo administrativo, dependendo Podemos e respondemos frequentemente por questões de erro, muitas vezes por falta de suporte, por falta realmente um treinamento. Eu venho do concurso de 2013, quando eu entrei na rede, nós tivemos um curso de 2 dias na diretoria e, na realidade, todo o curso ele era pautado de uma forma pedagógica. Eles estavam nos recebendo como se fôssemos docentes e não como agentes de organização que lida com a parte administrativa e com a parte de aluno, mas ali no corpo a corpo mesmo, no lidar com a pessoa, o ser humano e não o estudante no momento de aprendizado. Então, todo o curso ele foi montado em cima da Escola da Ponte, que são teorias mais voltadas para o ensinar em si, e não com a parte administrativa, que é o que realmente trabalharíamos. A gente tem várias orientações técnicas durante o ano, somos chamados para essas orientações técnicas, mas que deixa muito a desejar, porque não é uma constância e não existe um primeiro treinamento para que você já venha com parte desse aprendizado já adquirido para somente tirar as dúvidas. Não, você vai chegar cru e ali receber todo o conteúdo que você deveria receber pausadamente, de acordo com o problema, e acaba não se resolvendo. Muitas vezes acontecem os erros, acontecem os enganos e a gente responde. E a gente responde inclusive de forma pecuniária, caso seja apontada que você teve responsabilidade no erro. Então esse é o trabalho mais, diria, burocrático, administrativo. E o trabalho com o aluno, né? Como que é, André, esse contato com o aluno na escola?
Que tipo de trabalho vocês desenvolvem para o telespectador entender melhor Olha, a função de deputado, vocês? É a antiga função do inspetor de alunos? Foi tudo condensado numa única função. Por exemplo, você entra, você pode ser alocado em qualquer uma das funções, seja administrativa, seja de apoio pedagógico. O concurso é de agente de organização escolar. Você ingressa nesse cargo, esse cargo tem várias funções. Ele condensou vários profissionais em um único profissional. Né? Novamente, nós vemos uma política liberal. Mas daí, quando você faz o concurso, você não sabe exatamente você não sabe onde você vai. Se você vai é alocado de escola. acordo com o perfil. Porque, na mesma forma que você recebe jovens recém-formados, você também vai receber pessoas que já estavam anteriormente no mercado de trabalho em funções administrativas em outras empresas. Agora, a inspetoria em si é uma coisa que faz parte do quadro também do agente de organização, e você já entra, as pessoas já entram colocando você na inspetoria porque é onde há a demanda maior. E é aí que entra já a insalubridade do nosso trabalho. Porque recentemente teve uma reorganização, com a permissão de dizer uma reorganização, eu como cidadão e eleitor, eu afirmo que foi uma reorganização desorganizada, uma reorganização que foi impulsiva, né, foi jogada de qualquer jeito, que ela não ocorreu de fato, ela só fechou salas de aula, né? Tivemos os estudantes nos dando aula de política, né? Ocupando as escolas, os nossos heróis, jovens heróis. Na verdade, a reorganização foi o fechamento de escolas, né? A política de fechamento de escolas do governo Alckmin, que foi depois derrotada pelos próprios alunos. Nas ocupações, eles derrotaram essa política, o governador voltou atrás e teve que demitir o secretário que eu gostaria de parabenizar nesse programa a todos os estudantes, em especial o pessoal da Escola Estadual Diadema também, né? Meus parabéns aí aos senhores aí e tal, que é uma inspiração para todos nós. Mas enfim, retomando, essa reorganização, ela não houve o fechamento das escolas, mas houve o fechamento de salas. Mas o fechamento de salas não possibilitou que houvesse a superlotação, não impossibilitou a superlotação das salas. E ao mesmo tempo com esse fechamento de salas, teve uma redução do módulo. E o que é esse módulo? É a quantidade de agentes atuantes para a quantidade de estudantes na escola. Então, tivemos uma quantidade parecida de alunos, as escolas que sofreram redução, transferência foi mínima, foi irrisório, para dizer. A quantidade, na minha unidade, permaneceu a mesma. Tivemos menos salas, mas a média de alunos, se pegar a contagem de estudantes, no caso, vai dar uma média bem próxima. Nós tivemos uma quantidade próxima de alunos com um módulo menor. No meu horário, por exemplo, são só 2 agentes no pátio. E isso para 700 e poucos alunos. Né? Isso numa escola de 23 salas. O período da manhã são 1.300 estudantes. No período tarde e noite, nós trabalhamos com 700 estudantes. Eu sozinho não consigo lidar com 350. Nem a tropa de choque, nem um pelotão do choque lidar com 350 manifestantes, dirá eu com 400 estudantes revoltados afoitos. Tem a questão também das regiões mais periféricas serem dominadas pelo crime. Muitos estudantes já começam a entrar com drogas na escola. Nós temos que lidar diariamente com drogas, com violência, às vezes briga que vem da rua para dentro. Paz. Eu tenho a sorte de trabalhar numa escola com uma gestão ótima. O índice de violência na minha escola reduziu muito com essa nova gestão. Mas tem escolas, por exemplo, que chegam a ter assassinatos dentro das escolas. Você vê relatos, né? E o agente de organização fica muito exposto, porque ele que lida, ele é o existem diretores que faz a mediação. Sim, existem diretores que exigem que o agente esteja no meio de uma briga. Assim, as pessoas saindo nos pontapés e o primeiro a apanhar vai ser esse agente. Ele é tipo Na verdade, eu acho que todos, é quase uma cultura escolar que acha que o agente de organização escolar tem peito de aço e que a gente vai combater isso. Né? Eu já passei por situações de briga dentro da escola em que ligamos para a polícia para e fala assim, quando eles separarem a gente vai e intervém, mas a gente não pode nem separar. E a gente sente a pressão, inclusive de professores que dizem, por que você não vai lá e separa, né? Não que a gente não queira, muitas vezes a gente se põe sim, pelo respeito e pelo cuidado com o aluno com quem a gente trabalha. Mas existem situações que simplesmente a gente não pode, porque a gente não sabe se vai sair com vida. Né? A gente passa na nossa região de Guarulhos, a gente sabe que eles marcam pela internet de invadir escolas. São gangues com pedaços de pau, pedaços de ferro, e eles marcam de invadir escolas e dominar escolas, é assim que eles falam. Então eles marcam via rede social,
um dia e eles vão. Então a gente precisa estar sempre atento, inclusive nas redes sociais, saber dessa movimentação, o que é que está se fazendo, para que a gente possa tomar atitudes antes. Por exemplo, fazer uma entrada por um portão diferente, pedir que a ronda escolar permaneça no portão da escola no momento de entrada, né? Ou até mesmo ligar para os pais e avisar, por favor, acompanhe seus filhos até a entrada. Porque as escolas, hoje elas lidam com pelo menos 2 ciclos, a grande maioria das escolas estaduais. Mesmo que durante a dita reorganização proposta pelo diretor Alckmin, pelo governador Alckmin, pelo secretário não era Naline, era o Herman, né? No momento eles falavam de fazer-se a escola de um ciclo só. A ideia seria muito boa se ela não fosse pautada apenas em cortar custos, porque não houve nenhum tipo de pesquisa pedagógica sobre esse fator. Qual o impacto dentro dessa comunidade de você dividir uma escola em apenas ciclo único, quando a maioria das escolas atendem o irmão mais velho num ciclo, num horário, o irmão mais novo no outro ciclo, em outro horário. Então você ia dividir essa família, deslocar por vários lugares. E isso aconteceria ainda mais nas periferias, né? Então a reorganização foi barrada pela movimentação dos alunos, mas ela permaneceu dentro das unidades escolares. É o que nós chamamos de reorganização disfarçada. Disfarçada, velada. Subterrânea, exatamente. Que ele fez no ano seguinte, nesse ano. Nas matrículas, nas transferências. Ponderar, já entrando no método, eu queria fazer uma colocação já com o Alexandre. O seguinte, deputado, a Alexandre expôs a situação que nós vivemos, tanto quanto no pátio como no setor administrativo. A colega também colocou de maneira muito interessante o quão somos importantes, o quanto fazemos dentro de uma unidade de ensino. Só que tudo que fazemos é remunerado. Até 2 meses atrás estava abaixo do piso do piso de ganho de um servidor estadual. Qual é o salário base de vocês hoje? Hoje fomos, depois de uma... Coincidentemente, depois que nós quase ocupamos o Palácio da Educação no começo desse ano... Secretaria da Educação. A secretaria, quase ocupamos a Secretaria da Educação, nós subimos lá, eu conversando, falei, olha, eu estou com 400 servidores aqui pronto para ocupar a Secretaria da Educação, nós precisamos conversar. Ligamos, o representante sindical foi até lá, fomos todos lá, conseguimos, o senhor mediou para nós uma reunião, a nossa secretária adjunta, a professora Cleide, nos atendeu muito bem, de maneira muito receptiva, agradeço desde já também a atenção que ela nos deu, e no caso, depois disso, passou de R$ 970 para R$ 1.026. Agora, o senhor conseguiria trabalhar 9 horas, porque nós fazemos 1 hora de janta, mas temos que compensar essa hora de janta. O senhor trabalharia 9 horas, numa situação, uma colega minha já está doente, porque os pátios no frio ficam geladíssimos, né? Ficam em situações que você passa frio, passa calor, não tem como sair da posição de trabalho para ir ao banheiro muitas vezes, porque é no momento exato que acontece uma turba, com um serviço, uma carga acumulada, com um monte de responsabilidades, sendo você o único responsável. Muitas vezes você é uma das poucas pessoas ali para atendimento imediato daquele estudante, tendo que compensar muitas vezes os nossos colegas professores, também trabalham em situações degradantes, então muitas às vezes estão doentes e não conseguem. Já abrindo parênteses de que o atendimento do Hospital do Servidor está horrível, precário, leva-se meses para fazer um único exame. Você tem que ou apelar pelo SUS ou ir para particular, porque o IANSP e nada no atendimento emergencial, não vou desmerecer quem já faz o tratamento, uma vez que consegue. Na verdade, o IANSP, para a gente que mora fora da cidade de São Paulo, a gente já não tem atendimento. A maioria das clínicas foram descredenciadas e, assim, a resposta que eles nos dão é que justamente falta o repasse, né, dos atendimentos feitos, que o IANSP não faz o repasse para as clínicas. Então, elas acabam descredenciando e a gente acaba tendo que se deslocar. Eu saio de Guarulhos para ir até
o Ibirapuera, no Hospital do Servidor Público, e às vezes a gente perde o dia de trabalho. Você perde o dia de trabalho, você perde R$8 de VR também, porque você não recebe Então, é no dia importante que você falar, tem. né, que vocês têm um vale-refeição de Um vale quanto? coxinha, Vale não vale alimento, pastel. R$8. É o mesmo vale-refeição do professor, dos servidores da segurança pública, dos Exato. servidores São da, R$8. do sistema prisional. R$8. Não o compra famoso- 1 quilo de feijão, Exatamente, deputado. o famoso vale coxinha. Então, E só é para o R$8. telespectador entender, vocês têm toda essa responsabilidade administrativa burocrática, cuidando da vida funcional dos professores, pagamento da vida dos alunos, do ponto de vista dos prontuários, e também tem a questão da disciplina, do contato direto no pátio da escola, enfim. E com tanta responsabilidade, o salário base de vocês é apenas praticamente R$1.000, R$1.026. Na verdade, o salário base é R$ 971,78. Para alcançar os 1.026, que é o piso estadual, nós recebemos um abono complementar. Exatamente. O abono complementar, então continua ele não sendo entra, 970 exatamente, o ele salário não- base. Não o telespectador não que entra em está cálculo assistindo, de aposentadoria, é bom que ele por saiba Não que entra. esses profissionais da educação, porque eles são profissionais da educação, são considerados como tal pela LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, 9394. considera todos os servidores do quadro de apoio também como profissionais da educação. Eles cumprem uma função educativa importante nas nossas escolas, porque a forma como vocês se relacionam com os alunos é uma forma educativa também, para o bem e para o mal. sim. Como que você recebe o aluno, como você conversa com ele, você está educando o aluno e a comunidade que você atende no guichê da escola. Eu falo isso porque eu sou diretor de escola pública, eu sei o que é e sei da importância do agente de organização, do quadro de apoio de todos os servidores, de todas as categorias do quadro de apoio. Sem vocês não tem escola, a escola não funciona, não tem, a secretaria não funciona, não funciona nada na escola. Agora é inadmissível que o salário base seja R$ 970 e que o vale-refeição de vocês e de outros servidores seja apenas de R$ 8. É um atentado à dignidade humana de vocês, servidores, né? Eu sei que vocês estão mobilizados, lutando muito, fazendo manifestações, fazendo audiências públicas, organizando várias formas de luta. Inclusive vocês dois Nós não fomos coordenam. nem citados no plano estadual de educação, nós não fomos nem citados, passamos de longe. O quadro de apoio escolar passou longe. A bancada, no caso, o senhor apresentou projetos Eu, na verdade, lá. quando teve audiência pública recentemente aqui, e estava... e tivemos a presença do secretário Naline, eu, na minha intervenção, Na sua falei intervenção você que falou. nenhum plano de educação traria algum fruto para o Estado de São Paulo e seria justo se ele não abordasse a questão dos agentes de organização escolar, de todos os profissionais do quadro de apoio, e resolvesse a questão dos professores categoria O, acabando com aquela duzentena, com aquele regime de contratação altamente desumano e precarizado, né? O professor categorial, como vocês sabem, não tem nem direito ao IANSP, né? Não tem direito ao IANSP, não tem direito à previdência pública, ele é excluído de vários benefícios, de vários direitos que os outros professores têm. Mas nós colocamos ali para o secretário, no plano de educação tem que constar a valorização dos profissionais do quadro de apoio e também resolver a questão do professor categorial. Infelizmente, foi votado o projeto da semana, projeto ruim, que não avançou em praticamente quase nada. Eu gostaria de nada, propor né? um pequeno desafio, aos deputados, senhores excelentíssimos deputados, que não Defenderam essas que não propostas, defenderam as nossas as questões propostas. educacionais. Senhor deputado, eu desafio o senhor viver com R$8 ao dia. Compre um saco de feijão por dia com o meu vale alimentação. Sustente sua família com o meu salário. Pague um aluguel com o meu salário. Não acredito que o senhor não precise, mas pague um aluguel com o meu salário. Eu desafio o senhor viver um mês dignamente com o meu salário. Use do meu plano de saúde. Use. Vá lá, passe no pronto-socorro com resfriado com o meu plano de saúde. Vai, está aberto. Se o senhor quiser, eu mando o meu olerite para o senhor, mando via e-mail. Assim, ao senhor governador, faço a mesma proposta. Ao secretário da Naline, de educação, faço a mesma proposta. Se quiser, eu passo via e-mail. Vai lá, eu acompanho uma vez por dia. Eu ensino o senhor a viver com pouco.
Porque não dá, você tem que sobreviver. E lembrando que nem sempre fomos desvalorizados dessa forma, né? Até o ano de 1992, nós tínhamos um salário que equivalia a quase 3 salários mínimos de hoje. Então, nós tínhamos uma política, nós tínhamos uma valorização, nós tínhamos uma possibilidade de ter uma progressão, e hoje nós não temos. Quer dizer, você entra agente de organização escolar, no mais, se houver prova de certificação, poderemos fazer uma prova de certificação e vir a ser designado. Que designação... Poxa, você já fez uma prova de certificação, qual o motivo de você passar por um aval arbitrário de uma direção para te colocar como um gerente? Que é assumir responsabilidades demais dentro de uma unidade escolar. Inclusive, sem nenhum tipo de infraestrutura para você realizar o seu trabalho. Então, quando você faz uma certificação, você pode vir a ser designado gerente de organização escolar, você vai trabalhar dentro de uma unidade, se responsabilizar por delegar os trabalhos para todos os agentes da unidade e coordenar para que isso aconteça de forma melhor. E vai receber um prolabore esse que não entra também em aposentadoria, não você incorpora, não incorpora, você isso não vai te beneficiar a longo prazo a nada. Ele vai muito provavelmente te tapar o buraco que você já vem dentro do hospital. Se aposenta como gerente, o gerente de Exato. organização se aposenta como agente. Né? Então, isso vai simplesmente tapar um buraco que você vem acumulando há muito tempo. Então, a gente vem essa perda salarial desde 1992. Hoje a gente já tem um acúmulo de déficit salarial de mais de 157%. E o nosso último reajuste, entre aspas, que eu digo que é uma reposição parcial de perdas, ele se deu em 2011 e foi parcelado em 4 vezes. A última parcela nós recebemos em 2014. Um absurdo total. E foi uma parcela irrisória. Nosso salário saiu de R$ 840 para R$ 971. Então, hoje é impossível, inviável que uma família de uma pessoa só sobreviva com R$ 971. Não dá para para comprar o básico, que é moradia, saúde, alimentação. O básico você não consegue custear. Por isso que eu tenho falado aqui sistematicamente na tribuna, Alexandra e André, que o que acontece com vocês é um ataque, é uma violação ao direito, à dignidade humana. Eu vou pedir só um intervalo rapidamente e a gente volta com o nosso debate, tá bom? Ok. Estamos de volta com o programa Assembleia Convida e debatendo hoje o tema dos agentes de organização escolar. Eu estou aqui com a Alexandre e com o André, que são 2 agentes de organização escolar da rede estadual e que têm feito um trabalho muito intenso de organização da categoria, reivindicando melhores salários, melhores condições de trabalho e, sobretudo, que o governo, que a Secretaria da Educação os trate com dignidade. Nós estávamos aqui falando sobre a situação de vocês, mas um tema muito importante que eu tenho notado, eu visito muitas escolas, converso com os professores, diretores, com os agentes de organização escolar, André, é o tema da falta de funcionários, porque em todas as escolas que eu vou, e eu sei também porque eu sou diretor de escola, nós não temos o módulo completo dos agentes de organização escolar. Faltam servidores na área de vocês, em quase todas as escolas, nunca você tem todo o quadro completo. Eu queria saber o que ocasiona isso no trabalho de vocês, a falta de colegas, né, de pessoas para dividir o trabalho com vocês. Olha, deputado, uma coisa que viemos pontuando muito nas audiências públicas, né, nós estamos constantemente fazemos atos em audiências públicas, que ninguém quer trabalhar nessas condições. E o nosso governador mesmo já falou que quer trabalhar na educação, trabalha para que entra e sai. A evasão escolar mudou. O estudante hoje está na escola, mas o funcionário, o professor está fora. Inverteu-se os papéis. Os novos saem logo. O último concurso, se não me engano, foram chamados 56 mil agentes para ingressar. E mesmo assim, ele não cobriu todo o déficit. Porque quem ingressou em 2013 já exonerou. Ou para procurar trabalho na iniciativa privada ou para assumir em outros concursos, porque na realidade o agente de organização virou um cargo de passagem porque você não consegue, né, sobreviver
com esses valores oferecidos. Agora, e muito menos com a estrutura. Só devolvo a palavra para vocês, mas do ponto de vista pedagógico, educacional, é muito ruim isso, porque o agente de organização, ele faz parte do imaginário da criança, do adolescente, a convivência com ele é importante. Quanto mais tempo... por exemplo, eu me lembro do inspetor de alunos da minha escola, até hoje, porque ele ficou lá 20 anos naquela escola. Ele era um funcionário efetivo. Todas as gerações de alunos conhecem, até hoje as pessoas falam, o seu Damásio era um inspetor, né? Então todo mundo lembra dele. Viramos meio da família, né? Viramos tios Agora deles, vocês, com essa rotatividade, vocês não vão criar, eu digo, o agente de organização escolar não cria vínculo, porque ele vai embora, daí ele perde um pouco desse papel pedagógico e afetivo que ele deveria ter. Houve uma tentativa desesperada do governo, eu falo desesperada porque abrem-se contratações temporárias para os agentes de organização. Essas contratações temporárias acontecem semelhante ao que acontece com a categoria O. Só que essas pessoas temporárias muitas vezes não são nem sequer de longe valorizadas porque já sabemos que elas não vão ficar lá. Né? Então eles já entram, eles nem fazem muita amizade. Às vezes já entra e já vai... Alguns nem cumprem todo o contrato porque não entram. Houve, com as últimas paralisações, houve convites em escolas que eu conheço de mães para ficar no lugar dos agentes e dos inspetores. As próprias mães falaram, cara, isso é um absurdo, eu que não volto mais aqui. Né? Há uma questão também, deputado, que não envolve somente nós agentes, envolve os agentes de serviços escolares. A escola, ela, como eu disse anteriormente, né, a escola pela comunidade é vista de 4 olhares, né? Diretor, professor, estudante e tio. Dentre esse mundinho dos tios que é visto pelas escolas, há também os agentes de serviço, que são os responsáveis pela manutenção e conservação da escola, são as merendeiras, são aquela galera, aquele pessoal que é o serviço direto ao bem-estar do estudante. Nós ficamos na contenção disciplinar. É o pessoal de limpeza e de eles são aqueles merenda, que mantêm, né, de alimentação. Que são terceirizados, né? Existem alguns poucos também que são oficiais de manutenção, mas são poucas escolas que têm também. Muitas mas, no geral, esses agentes esses são os que estão saindo... São os terceirizados? Esses hoje foram terceirizados, né? A função do agente de serviço, ela foi terceirizada. Hoje eu não me recordo qual a lei de publicação e nem ano, mas assim, existem ainda os agentes que estão praticamente em tempo de aposentadoria, esses agentes de serviço, mas as escolas, o que foi assumido são empresas terceirizadas. Então, esses agentes que foram contratados, agentes de serviço, para cuidar da merenda escolar e da limpeza escolar, eles passam por empresas terceirizadas e também não ficam. É a alta rotatividade, né? Porque as empresas terceirizadas fazem um contrato curto, ou muitas vezes elas não cumprem um contrato, vem uma outra empresa, entra, às vezes elas recontratam aquele servidor que já estava trabalhando, aquele prestador de serviço, na realidade, que estava trabalhando naquela escola e ele é recontratado, tem um novo contrato com uma nova empresa. Então, assim, são todas as mazelas que a gente já conhece da terceirização. E, no fundo, ficam aqueles servidores que são os efetivos, que vieram por meio de concurso e que eles são desumanizados dentro da unidade escolar, porque eles perderam a sua função, que era fazer a limpeza e fazer a merenda, eles hoje não podem mais exercer. Por quê? Eles recebiam um valor de insalubridade por fazer esses trabalhos, porque mexiam com produtos químicos, estavam ali em contato direto com o fogão, a temperatura alta e fria por causa dos freezers e câmeras frias. E quando eles foram afastados da função, eles tiveram, inclusive, que devolver valores recebidos. Muita gente teve descontado. E são valores assim que você pensa, é absurdo. Se o nosso salário hoje está abaixo do salário mínimo, o deles está ainda mais baixo. Hoje o salário base de um agente de serviço, ele não passa de R$840. Todo o valor que ele recebe para compor o salário, para chegar ao valor do mínimo, são abonos que não fazem contagem para absolutamente nada. Isso não serve nem para eles fazerem, por exemplo, um carnê nas Casas Bahia. Eles não vão conseguir utilizar toda a renda que eles têm porque não compõe salário, é abono de complementação salarial. Então, o absurdo é você desumanizar um servidor que ele tinha uma função e hoje ele já não pode mais realizar. Muitas pessoas
que estão nessa função, elas são transferidas compulsoriamente de escola, para uma escola onde ainda não tem terceirizado, e lá elas vão desenvolver a função, mas muitas vezes é muito longe da casa delas. E isso acaba acontecendo o quê? Te empurra para uma exoneração. Você fez uma prova para ingressar naquele cargo e você é transferido de modo compulsório para um lugar onde você não tem estrutura para chegar. E aí você é obrigado a exonerar para que você consiga procurar um outro trabalho, algum lugar que vai realmente te dar uma valorização, porque você não sabe. Hoje você dorme numa escola e amanhã você acorda em outra. E isso já está acontecendo com a gente de organização escolar também. Em julho do ano passado, nós tivemos uma remoção, que é uma remoção por título, todo ano tem. Os agentes vão e se inscrevem e apontam as escolas para as quais eles gostariam de... É a remoção, né? A remoção, o concurso de remoção. Onde eles gostariam. Muita gente fez o concurso de remoção, pediu uma escola mais próximo de casa, até para facilitar o trabalho. E quando eles chegaram nessa escola, passaram mais ou menos 8 meses nessa escola. Por quê? Em março desse ano veio a transferência escolar, que nada mais é do que uma remoção compulsória. Você não escolhe. É feita a pontuação, os agentes que chegaram por último acabam tendo uma pontuação menor e eles são removidos compulsoriamente. Agora, acabou de ser publicada a remoção novamente, que é a remoção por títulos, que tem todo ano. Então, muitas pessoas se inscreveram e mudaram de escola. E agora, essa semana, já foi novamente publicado um outro decreto solicitando que saia o excedente. Então, como que uma pessoa pode ter feito o concurso de remoção, apontado uma escola que tinha vaga, ela entra nessa escola para exercer e agora é publicado um novo módulo, diminuindo o número de pessoal, e ela caiu em excedente, ela vai para uma outra escola. Então, você fica sendo jogado de um canto para o outro. Né? É um atentado à dignidade da pessoa, que se programa, muitas vezes tem filho pequeno, precisa trabalhar naquele local porque está próximo da creche ou da pessoa que cuida, e ela vai ter que se deslocar para um lugar que ela nem sabe para onde ela vai. Então, tudo isso força a exoneração do servidor. Sem dúvida. Né? André, agora, com essa falta de funcionários e toda essa dificuldade que vocês têm de trabalhar, por conta das condições precarizadas, nós temos também informações de que há um grande adoecimento, né, de agentes de organização escolar, muita gente de licença, sim, muita gente fazendo tratamento com doenças físicas e psicológicas, porque tem toda uma pressão também psicológica, um assédio, uma pressão emocional, tanto da própria escola, da direção da escola, como da comunidade. Vocês enfrentam tudo e todos, pelo jeito, né? Olha, deputado, eu já tive afastamentos por problemas de saúde. Colegas já teve afastamentos. E é uma grande bola de neve. Você pega a dificuldade de atendimento no hospital do servidor público. Você pega as condições de trabalho que te limitam psicologicamente, fisicamente, porque você não consegue se alimentar direito. Eu venho de uma cultura familiar, minha família toda somos todos messiânicos, onde por cultura comemos alimentação orgânica, né, por exemplo. Eu não posso praticar a própria filosofia familiar, no caso, porque meu vale alimentação não permite nem que eu compre 1 quilo de feijão do mais barato. Não permite nem isso. Nós não conseguimos comer direito. Nós não conseguimos, por exemplo, estabelecer um vínculo de sociabilização dentro da escola, com a certeza de que no dia seguinte vai estar tudo bem, porque a qualquer momento a escola pode ser invadida por criminosos. Não existe uma separação de tarefas da Secretaria de Educação e da Secretaria de Segurança Pública. Eu não pertenço ao DENARC, por que eu tenho que lidar diretamente com o tráfico de drogas? Porque o meu papel na sociedade é justamente prevenir. Não é agir de assalto, sabe? Não é entrar... Você não é agente de repressão. Eu não sou um agente de repressão. Você não é policial. E se você tenta levar o rapaz para o diálogo, procura um mediador e tal, em muitas instituições, obviamente, na que eu trabalho, como eu disse anteriormente, nós fazemos um trabalho de prevenção, mas muitas instituições em beira da comunidade, no beira do caos, eles são propriamente forçados a agir da força. O poder do grito, e isso gera ainda mais conflito. Outra coisa, nós não somos preparados.
Eu fiz uma faculdade, eu sou licenciado, eu tenho estudo de psicologia da educação, então eu sei lidar com situações. Mas e a dona Maria que prestou concurso porque tinha o ensino médio? Não é o que acontece na rede. E a dona Maria que prestou concurso porque ela possuiu o ensino médio, passou e entrou lá. Como ela vai lidar? Ela não tem nenhum preparo de como é uma rotina escolar. Não tem o estágio probatório, por exemplo, é um estágio probatório de 3 anos para uma profissão que te esgota com 3 meses. Só os fortes sobrevivem. E aqui eu gostaria de aproveitar o canal. Você, a gente que está me assistindo, que está assistindo a Alexandra, independente de ser sindicalizado ou não, por favor, procure suas autoridades, vá nos movimentos, todos os movimentos que foram feitos, seja um movimento por sindicato, seja um movimento por ações livres, seja por redes sociais, mas mobilizem-se. Você é servidor em geral, servidor do Estado, busque sua dignidade. Recentemente eu estava conversando com a assessoria, o pessoal da administração penitenciária, o pessoal da secretaria que trabalha na Fundação Casa, os agentes metroviários, os agentes estaduais estão cada vez mais, o servidor estadual está cada vez mais sufocado. Como pode o Estado mais rico da nação, não dar um mínimo de dignidade? Agora, vocês têm um movimento também, é lógico, tem o sindicato fazendo a luta lá, mas vocês têm um movimento meio alternativo, né? Vocês têm Facebook, tem blog, vocês têm se movimentado, fazendo manifestações públicas, audiências aqui na Assembleia Legislativa, reuniões na Secretaria da Educação. Em breve... E reuniões... Tem uma mobilização. Né? Vocês têm um endereço de Facebook para divulgar para os agentes de organização escolar? Seria importante. Nós já estamos quase chegando no final do programa, então é importante dar o contato de vocês, porque eu tenho acompanhado a mobilização que vocês têm feito aqui em São Paulo. Muito boa mobilização, que tem pressionado muito o governo estadual. Na busca, você joga agente de organização escolar e a maioria das páginas é administrado por todos nós. Na verdade, a gente administra 5, 6 páginas para que a gente... Do movimento. Recentemente houve uma grande integração de todos os grupos de rede. Isso, para que falemos a mesma língua, né? Então, é só jogar lá agente de organização ou aumento AOSP, você vai encontrar as fanpages e os grupos, né? Dentro dos grupos, a gente tenta orientar ao máximo, trazer a legislação para que as pessoas conheçam também, saibam se defender no momento que ela está sofrendo o assédio, no momento que ela está sendo pressionada, inclusive a fazer alguma coisa que não seja dentro do seu hall, que ela tenha esse conhecimento. Então é isso que a gente faz, a gente busca esse pessoal para ter consciência de que nós temos sim uma profissão, nós somos uma função que deve sim ser valorizada e deve ser respeitada. Então entra lá, solicita participar dos grupos que lá dentro a gente divulga quando a gente vai fazer as nossas manifestações. Independente disso, a gente participa de todas as reuniões dos sindicatos, inclusive não só da FUSE, que é o nosso sindicato hoje, que lida hoje com as questões do agente de organização escolar, mas geralmente a gente também participa com a POSP, professores pela base, a gente está sempre apoiando todo e qualquer movimento pela educação. Inclusive os movimentos de Ocupa Escola, Ocupa São Paulo, estivemos juntos, participamos, fomos ver. Da LESP, exatamente, fomos ver, inclusive a gente estava aqui um dia antes, né? Foi maravilhoso. Então, a gente está fazendo... porque não cabe só a valorização do agente, mas a valorização da educação como um todo. A luta de vocês é a luta em defesa de uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade para todos, né? Exatamente, para todos. É uma grande contribuição essa de vocês. Eu cresci ouvindo a seguinte frase: tiro e porrada e bomba não educa ninguém, só deixa mais nervoso. Ouviu? Tiro, porrada e bomba só vai deixar mais nervoso. Quando a senzala aprende a ler, a Casa Grande entra em pânico, deputado. Está na hora de todos assumirmos a nossa posição de dignidade. Eu trabalho por São Paulo, eu trabalho pelo estado que eu vivo. Eu me prestei a isso e eu quero ser reconhecido por isso. Você é um servidor público. Eu sou um servidor público e não de um único público.
Eu sou servidor de todos vocês, prezados telespectadores. Então, por isso que as nossas páginas estão abertas dia a dia de um AOE, né? A AOE, a sigla de agente de organização, aumento ao agente de organização escolar, de rotinas do agente de organização, agente de organização escolar de São Paulo, a página sindical, enfim, é tudo. Nós temos que nos unir e fazer uma grande luta. E em breve, olha, se não sair do papel, se não sair através do papel, vai sair através da rua. Nós vamos para a rua. Com certeza. E isso é só um alerta. Digamos que assim, a água está começando a fervilhar. E é meu direito cívico lutar lutar por aquilo que é justo. E vocês lutam também por uma alteração no plano de carreira, uma melhora no plano de carreira de vocês, não é uma luta também Que plano de do carreira? movimento. Não existe plano de carreira. Vocês querem um novo plano de carreira, um Existe plano algo que eles chamam de plano de carreira, Aham. mas é uma provinha aqui de validação. A cada 5 anos você tem um aumento aí de R$60. Você faz uma provinha, aumenta mais R$100. Isso não é plano de carreira, deputado. Na verdade, a Constituição ela prevê, né, que o Estado ele dê ao seu servidor público um plano de formação e que isso ajude ele no seu plano de carreira. E o Estado de São Paulo, ele não nos dá absolutamente nada. Houve-se em 2013, né, a intenção de uma universidade que nos daria uma formação em políticas públicas e foi divulgado, bastante divulgado, mas não saiu do papel. Então, hoje, para o agente de organização, muitos deles têm um nível superior, mas porque foi fazer na raça, ou ProUni, ou SISU, porque com o salário é impossível pagar uma faculdade. Se né? o salário de um agente consegue comportar o ProUni, que é um programa para baixa renda, a situação está ruim. Exatamente. Então, Com certeza. O governo do estado de São Paulo realmente ele não te dá essa formação e nem a possibilidade de você procurar evoluir na sua carreira. Então, você entrou como agente de organização escolar, você vai sair de lá como agente de organização escolar. Não existe nada mais que ele te dê para que você consiga galgar novos patamares dentro dessa carreira. Então, assim, que se cumpra a Constituição, que se faça lei, isso, que dê a possibilidade de estudarmos e, inclusive, de ter uma evolução, né, na carreira. Estamos em luta. Olha, então eu quero dizer que o programa já terminou, nosso tempo está encerrado. Quero primeiramente parabenizar vocês pelo trabalho que vocês desenvolvem nas escolas, dando sustentação ao funcionamento das mais de 4.000 escolas da rede estadual, que atende quase 4 milhões de alunos, nós temos quase 250 mil professores. Então o trabalho de vocês é fundamental para que essa rede de ensino, que é uma das maiores redes de ensino do mundo, não do Brasil, do mundo, que ela continue funcionando. Mas parabenizar vocês também pela luta que vocês têm travado, de organização da categoria, de denúncia, de cobrança, né, organizando a categoria para que ela seja valorizada. Tenho acompanhado aí o trabalho de vocês e muito parabéns mesmo e muita luta para vocês, né? E podem contar com o nosso total apoio aqui, o nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa, tá ok? Em nome de todos que ageço o espaço. Agradeço também a oportunidade, deputado. Gostaria de agradecer também aos colegas que estão em serviço, estão sendo representados, que estejam cientes disso. Estamos em luta também. Muito obrigado.